Boa tarde, pessoal. Pessoal entrando. Alegria de estar com todo mundo. Felipe Grimblat, bom te ter conosco. Eduardo Spumberg, enfim, Lucas Lederman, pessoal da companhia entrando. Hoje é um dia muito especial. A gente está em mais uma live da companhia. E hoje a gente acaba inovando um pouquinho, porque está não trazendo um convidado, mas trazendo dois craques, né? Desde já agradeço o pessoal da TI da companhia, que realmente fez um trabalho árduo aí para conseguir colocar 3 pessoas concomitantes na live. Então, até agora tudo bem. É lógico que o ao vivo é realmente uma coisa que mexe com a gente e eventualmente pode ter algum tipo de problema, mas se Deus quiser a gente vai ter essa 1 hora muito interessante, muito bacana, e principalmente que a gente possa inspirar as pessoas nesse momento tão difícil que todos nós, que o mundo está vivendo, que a Covid-19 tem nos proporcionado, né? Nós estamos a menos de 1 minuto, nós já estamos com mais de 120 pessoas online. Então, como eu brinquei com os nossos convidados, hoje é público de Maracanã, e desde já, até porque o Instagram nos limita a 1 hora, eu queria apresentar para vocês os nossos 2 convidados, que vocês estão os vendo. O Cássio Grimberg, que é consultor estratégico e autor do livro Desaprenda, que eu tenho aqui sempre comigo, e desde já sugiro a leitura a todos. E o Geraldo Pesses, que é consultor de empresas, professor de pós-graduação e especialista em vendas e marketing. Então, a ideia hoje é a gente poder estar discutindo com esses 2 craques alternativas, possibilidades para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, para a gente aproveitar o máximo tempo, eu já queria passar a palavra, começando com o Cássio, e provocando ele, depois o Geraldo, logicamente, que vai dar a sua opinião. Mas, Cássio, como é que a gente pode se adaptar a esse novo momento? O que é preciso ser desaprendido e reaprendido nesse momento? E imagino que tu, como autor do Desaprenda, possa nos inspirar nesse momento tão difícil. E já te passo a palavra te dizendo que nós já estamos com mais de 160 pessoas online conosco. Boa tarde, bom te ter conosco aqui, Cássio. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Eu fico muito feliz de estar falando com a audiência, o pessoal da Agente Seguradora. Eu já tive a oportunidade de dar 2 palestras lá em congresso da Agente Seguradora. Talvez tenha pessoal que já tenha me assistido alguma vez aqui. E eu até brinco com o Marcelo, tem uma frase que meu pai usa, que é um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas se cair, te prepara para uma terceira, né? Então, vamos falar um pouquinho de adaptação, tá? Que adaptação eu acho que é uma das palavras-chave para esse momento, tá? E quando a gente fala em desaprender e reaprender, a gente tem que falar na capacidade de se adaptar. Eu gosto sempre de evocar um ensinamento de alguém que talvez vocês conheçam, acho que todo mundo conhece, um mestre do Jeet Kune Do chamado Bruce Lee, que fazia aqueles barulhinhos, e era ator de cinema. E o Bruce Lee, ele tem um ensinamento que para mim é sensacional para os tempos que a gente vive hoje, que é o Be Water, my friend, que é seja como a água, meu amigo, né? Qual é a característica da água? A água, quando entra numa garrafa, ela se torna a garrafa. Quando a água entra num copo, ela se torna o copo. Quando ela entra numa chaleira, ela se torna a chaleira. Ou seja, a água tem essa capacidade de se moldar ao recipiente, como a gente está tendo que se moldar agora a uma situação que a gente não escolheu, né? Mas cabe a nós escolher de que maneira a gente vai participar dessa situação que nos foi dada e que existe, que a gente não escolheu, né? Desaprender é um movimento importante, porque desaprender tem, e o meu próprio livro fala muito dessa contextualização, desaprender tem uma vertente que é aprender a lidar um pouquinho melhor com a incerteza, ou seja, é bem produtivo a gente não ter tanta certeza das coisas, e o Covid está aí para
nos mostrar um pouco isso, planos que a gente fez, previsões que a gente fez, um crescimento que vinha acontecendo. De repente eles entram em stand-by por um fenômeno muito maior que a gente, né? Então, não ter tanta certeza das coisas é interessante, e por outro lado a gente ter a capacidade de abrir espaço para as coisas novas. Então, desaprender, para mim, é um composto de gerenciar essa capacidade de lidar com a incerteza e também de gerenciar o nosso espaço interno, o nosso HD interno, né? Como é que é isso? Quando a gente tem muita coisa na cabeça, a gente está em estado de burnout, não entra muito mais coisa, né? Então, assim, não adianta a gente querer reaprender coisas novas nesse momento de Covid se a gente não tirar o antigo, se a gente não tirar aquilo que já é meio que já estava acontecendo, mas não vai mais acontecer, né? Então, tu não aprende a ter um novo tipo de relação com o teu cliente sem tirar a relação antiga que tu tinha com o teu cliente. Tu não entra num novo modelo de mundo sem desfazer um pouquinho a tua percepção do que é um modelo antigo de mundo, né? E vamos lembrar que, na minha opinião, Covid, né, a gente tem um momento pré-pandemia, um momento em pandemia, nós teremos um momento pós-pandemia. A gente está ainda num momento em pandemia, a gente está em mundo em pandemia. É cedo ainda para falar de como é que vai ser o pós-pandemia, mas a gente vai ter que tentar se adaptar para mudar nesse em pandemia. Então, as coisas que a gente vai ter que desaprender, né, aí terminando assim, de responder o que tu começou perguntando, vai depender muito do que vai acontecendo. Nesse momento, a gente já está sabendo algumas coisas que a gente vai ter que desaprender, mas a gente vai ter que ir vendo, quando as coisas forem acontecendo, o que exatamente vai mudar no comportamento dos públicos para saber exatamente o que vai ter que ser desaprendido. O que tu acha, Geraldo? Boa tarde a todos. Cássio, eu acho legal esse ponto que você colocou, tá? Eu só acho assim, o mercado ele vai continuar com a gente, sem a gente ou apesar da gente. Eu costumo falar que viver é se adaptar, e se adaptar é muitas vezes ocupar um espaço que alguém deixou. Eu acho que assim, erros e acertos, eles vão se somar para que a gente... Eu acho que deu uma trancada no áudio do Geraldo. O Geraldo estava dizendo uma coisa importante, né, né, Marcelo? O mercado, de fato, continua. A gente não sabe exatamente de que forma ele continua, mas ele continua assim. Voltou aí o Geraldo. Voltei. Não, caiu aqui, mas eu estava dizendo que viver é se adaptar, e adaptar-se é ocupar o espaço que muitas vezes alguém deixou. Eu gosto de falar de evolução, de teoria da evolução, da teoria de Darwin, sobrevive o mais forte. E não adianta, eu acho que as pessoas estão tentando lidar com uma situação, mas elas têm que ter planejamento antes. A situação ela vai ocorrer. O que vai acontecer daqui para frente é que todo mundo vai sair diferente. Todo mundo vai sair diferente. E o melhor é que a gente saia diferente, evoluindo. Então a gente tem os nossos erros, nós temos os nossos acertos, somos a soma dos dois. Eu também particularmente não gosto daquela frase que diz, e todo mundo repete com muita veemência, que nós aprendemos muito com os nossos erros. Não, a gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos nossos erros. E isso é evolução. É pensar que o mercado nunca vai ser igual novamente, mas os clientes são pessoas, e a gente vai continuar atendendo pessoas. São, apesar de qualquer coisa, pandemia, crise, evolução, são pessoas tratando com pessoas. Dentro de um CNPJ existem uma série de CPFs. Então, continuar assim fazendo o que está fazendo, mas com evolução, olhando para frente, sempre para frente. Legal. Eu acho que um dos nossos grandes objetivos é inspirar as pessoas, e vocês já começaram bem. Até para conhecimento de vocês, nós já estamos com mais de 250 pessoas online. Isso quer dizer que na audiência que circula, já devemos ter passado mais de 300, 400 pessoas aqui conosco. E se o pessoal quiser nos ajudar até a aumentar a audiência, se vocês verem, embaixo da telinha tem uma flechinha, parece um aviãozinho, que se vocês clicarem ali, podem convidar mais pessoas para estarem... Parece um avião de papel, né?
Oi? Parece um aviãozinho de papel, aquela exatamente. Esse mesmo. Então, se quiserem convidar, vai ser muito bem-vindo. Também queria dizer para vocês todos que a gente tem aqui um público muito eclético, né? A gente tem corretores de seguro, numa grande maioria, mas também os nossos parceiros, prestadores de serviço, principalmente na nossa área de assistência 24 horas, prestadores, empresários de empresas de guincheiros, empresas separadoras de vidros, prestadores de serviço a nível jurídico. Então, a gente tem vários empresários conosco nesse momento. E aí, Geraldo, eu queria te provocar um pouquinho, e até como um especialista em vendas e marketing, como é que a gente inspira uma equipe de vendas num momento tão complicado e que realmente a venda fica mais difícil? O que tu pode nos ajudar nesse sentido? Bom, a pergunta é muito boa. Eu acho que todo mundo fala muito em motivação. Eu vou motivar a minha equipe. O tema só motivação, para mim, ele é muito vazio, porque motivação é motivar alguma ação. E todos nós temos um motivo para essa ação. Seja um sonho que a gente quer fazer, seja a nossa sustentabilidade, seja um carro novo, seja uma casa nova, uma viagem, ou simplesmente a motivação de pagar suas contas. Então, motivar uma ação, acho que todo mundo tem que acordar, e quem trabalha em vendas tem que saber que todo dia é uma batalha nova. E nesse ponto, eu estou falando que já fazem mais de 25 anos que eu trabalho com equipes de vendas. Eu acho que cada um tem a sua própria motivação. Eu não acredito em criar motivação. Mas eu acredito também que o medo é um grande motivador. O medo faz a gente ser mais forte, o medo faz a gente acordar mais cedo, o medo faz a gente agir mais rápido. E o que a gente está vendo no mercado é exatamente isso. Um medo das pessoas. E esse medo das pessoas está fazendo com que a gente acorde mais cedo, pense mais rápido, raciocine, consiga buscar soluções dentro da gente, fora da gente, consiga colaborar mais entre nós, consiga entender melhor aquilo que o nosso cliente está falando para a gente e aproveitar melhor as oportunidades que nos são deixadas, ocupar aquele espaço que alguém não se preparou para ocupar. Então, como eu disse que o medo é um grande motivador e todos nós, infelizmente, nesse momento estamos vivendo com medo, a gente tem que, sim, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, tomar Coca-Cola quente, comer pizza fria, mas saber que isso vai passar. E no momento que passar, quem estiver preparado, quem passar por isso, vai estar bem mais forte, vai estar bem mais humano e vai entender muito melhor o que seu cliente quer. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não sei o que tu acha, Cássio, mas eu acho que o próprio filme, quem viu o filme no Netflix, o filme O Poço, ou A Plataforma, The Platform, em inglês, tem uma frase que me chama muito a atenção. A mudança, ela nunca é espontânea. E nós estamos vivendo um momento de mudança não espontânea. O que nós temos que fazer é nos preparar melhor para ela e saber recebê-la sem medo e como uma oportunidade. Como fazer isso? Trabalhando mais, trabalhando melhor e aproveitando essas oportunidades que nos são colocadas. Pois eu acho que o ponto que o Geraldo trouxe é bem interessante, essa questão do medo e a questão do gerenciamento da mudança, né? Eu acredito, até casualmente eu escrevi sobre isso ontem ou anteontem ali no estado de São Paulo, eu acredito que a gente tem dentro da gente já uma resiliência, uma capacidade de enfrentamento que às vezes vai se revelar ou já se revelou em determinadas situações da nossa vida, tá? Tanto nós do ponto de vista pessoal quanto a gente do ponto de vista corporativo, tá? Então, todos nós já passamos por situações dramáticas, envolvem às vezes questões até de saúde. Eu, por exemplo, descrevo aí no Desaprenda uma situação muito dramática que eu passei no nascimento dos nossos filhos, quando a minha esposa pegou uma infecção hospitalar e ela ficou 10 dias na UTI, a gente ficou no total quase 40 dias no hospital, as crianças com tipo
5, 6 dias de vida, um tempo dramático assim da nossa vida, que graças a Deus a gente superou. Então, assim como eu com a minha história, tem muita gente que tem a sua história pessoal e empresas que já passaram por situações de roubo de patente. Eu tenho um cliente meu que eu estou agora planejando a estratégia deles, uma fiação lá do Paraná, que teve um incêndio que destruiu completamente a fábrica. Eles perderam 52 milhões no processo e se reergueram. Então, a diferença é que agora isso está acontecendo, esse drama maior está acontecendo com todo mundo praticamente ao mesmo tempo, né? Então, isso acentua a questão do medo. A gente sai de um estágio normal de medo e, na minha visão, a gente entra num estágio quase de pânico, tá? E quando a gente tem um estágio de pânico, de medo muito generalizado, eu acho que cabe às lideranças tranquilizar um pouco e cuidar um pouco. Seja cuidar do cliente, seja cuidar do colaborador. Como é que tu cuida de alguém? Tu cuida de alguém de várias formas, desde chegar um dia, abraçar alguém. Agora a gente não pode abraçar, mas a gente pode ligar, a gente pode falar por vídeo. Eu acho que, por exemplo, substituir mensagens de texto nesse momento por ligações, alguém ouvir tua voz, enxergar teu rosto, é um jeito de cuidar também. Outros jeitos de cuidar é tu escutar essas pessoas, tu escutar o teu colaborador para ver que tipo de ideia ele tem para tu gerar uma saída pro problema que tu está enfrentando hoje. Então pede que a tua equipe te dê lá 10, 15, 20 ideias. O próprio Simon Sinek, que é um pensador que eu respeito muito na área de propósito empresarial, ele sugere isso, e até ele diz, não pede 2 ou 3 ideias, porque as pessoas vão dar as mesmas, pede 20 ideias diferentes. Escuta o teu vendedor, escuta o teu cliente, escuta o teu mercado. Esse é um momento essencial para tu investir em pesquisa, tu investir em conhecimento, e aí tu também vê de que forma tu vai cuidar melhor. Eu acho assim. O que vocês acham, Marcelo, no geral? Eu acho que vocês estão num caminho muito interessante, é mais ou menos por aí. Eu queria provocar um pouquinho mais vocês. Eu estava lendo ontem que o Banco da Inglaterra projeta que essa é a pior recessão dos últimos 300 anos na Inglaterra. Tá? Então, eu brinco nas nossas lives da pergunta de $1 milhão, né? Então, deixa eu te provocar agora a tua vez, Cássio. Como é que vai ser o mercado pós essa crise? E o cliente, ele muda? Como é que vai ser o cliente pós-Covid-19? Sabe que eu tinha um tio, eu tinha porque o tio Beto já morreu. O tio Beto foi um cara que manjava muito de mercado imobiliário aqui em Porto Alegre. Ele fundou a Habitat, ele praticamente criou a profissão de corretor de imóveis no Rio Grande do Sul. Ele era um cara que conhecia muito o mercado imobiliário, e as pessoas iam lá na sala dele e diziam assim: Beto, comprei um terreno, o que eu boto aqui? Aí o tio Beto era um cara muito divertido, ele pegava uma bola de cristal, que ele tinha embaixo da mesa dele, botava em cima da mesa e olhava assim, fazia um jeito de magia e dizia: faz 3 dormitórios com 2 garagens e lavava. Quer dizer, ele já sabia ali o que e dava uma de futurista. A gente está dando agora o tempo todo uma de futurista, tá? A gente não sabe como é que vai ser. A gente tem alguns indicativos desse momento em pandemia que já está nos mostrando um pouquinho que vai ter uma mudança de comportamento. Agora, qual é o tamanho dessa mudança de comportamento? Eu acho que o tamanho dessa mudança depende do tempo que a pandemia durar, tá? Eu sou otimista em dizer que já existe um final delimitado para essa pandemia, porque se a gente for olhar um pouco para a ciência, para a tecnologia, eu transito muito pelo ecossistema de inovação de Israel. Casualmente, semana que vem eu estaria em Israel, se não tivesse acontecido essa pandemia toda com um cliente meu. E eu vejo muitas notícias de lá. Israel, o Ministério da Defesa de Israel anunciou anteontem que já chegou no anticorpo para a criação de mais remédios e da vacina para o coronavírus. Nós temos, depois disso, um problema de distribuição. Como é que você vai vacinar 7 bilhões de pessoas produzindo, se a gente pensar assim num volume altíssimo de produção, 100 milhões de vacinas por mês?
leva anos para vacinar todo mundo, né? Então, tu vai forçosamente ter que ter uma colaboração entre países, entre tecnologias, entre empresas de medicamento para tu conseguir resolver isso. Mas tem um horizonte delimitado, tem um final para isso, tá? E agora, antes desse final, se esse final começar a demorar para chegar, esse comportamento, essa mudança de comportamento vai ser mais profunda. Se for um pouco mais rápido, a mudança de comportamento não vai ser tão profunda, como se a gente pensasse, se tudo acabasse daqui a 2 semanas, aquele hábito da gente de não voar de avião agora, de fazer reunião por Skype, de usar máscara, ele não ficaria tão profundamente. Tá? Então, o tamanho da mudança de comportamento, na minha opinião, ela é proporcional à duração e à profundidade da duração da pandemia. Geraldo, não sei se tu quer colocar alguma coisa, só colaborando. Não. Pode falar, desculpa. Geraldo, eu que estou fugindo do script, que eu queria provocar um pouquinho mais o Cássio, porque me parece que a gente vai viver isso há algum tempo, né, Cássio? Então, lá atrás, quando a gente imaginou que talvez durasse 1 mês, 2 meses, a crise de saúde, ela talvez dure mais 3 ou 4 meses, mas a crise social e econômica, ela vai certamente entrar 2021. Então, essa é a provocação que eu tenho feito para vocês, né? Ela entra 2021, com certeza, tá? Mas ela entra em níveis decrescentes, tá, Marcelo? Eu acho que a gente está, assim como a gente vai atingir daqui a pouco o pico das mortes, que é muito lamentável, né? O Brasil chegando em 10 mil mortes, virando o epicentro hoje do coronavírus, o mundo já com uma quantidade grande de óbitos, infelizmente. Assim como a gente está perto de atingir, na minha opinião, esse pico das mortes, a gente está começando a atingir também, nos próximos meses, o pico da queda econômica, porque o que vem para frente depois disso é recuperação. Tá? Hoje tem muitas famílias, infelizmente, sem dinheiro, sem poder trabalhar, informais, vivendo como conseguem, né? Quem pode estar ajudando na minha casa, por exemplo, a gente deu férias para a empregada, as segundas férias dela, e ela está recebendo salário. Eu passo aspirador uma vez por semana e depois que eu passo aspirador eu vou lá e transfiro pelo aplicativo do banco o dinheiro da faxineira para ela não morrer de fome, né? Então, tu tem um grupo de pessoas que está sofrendo muito agora, tá? E nem todo mundo está podendo ser ajudado, como a gente está tentando fazer, mas eu acredito que logo depois disso tu começa a ter lenta, porém constante recuperação. Tá? Eu estou confiante que vai saber sair dela. Eu acho esse ponto bem interessante, embora eu acho que a gente tenha que pensar em termos de mercado, sair um pouco da teoria e um pouco mais para a prática, porque eu gostaria de pensar que as pessoas e as empresas vão sair melhores. O que a gente está vendo é que quem não se prepara está saindo pior. Uma empresa que não se preparou para fazer um delivery nesse momento, ela está sofrendo para fazer essa transformação. Ela está tendo dificuldade de atender o seu cliente. Quem atendeu bem, continua atendendo bem. Eu gostaria de estar errado, não que eu não seja um otimista, até porque o Jorge Paulo Lemann, que é um grande empresário, um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, ele diz que não conhece nenhum pessimista bem-sucedido. Mas eu acredito que muita gente vai sair dessa crise. Eu diria que 80% das pessoas podem sair dessa crise e logo depois vão estar reclamando do trabalho, do cabelo, do seu carro, da sua casa, e talvez uns 20% vão sair muito melhores, vão sair muito adaptados, vão sair muito mais preparados, muito mais ágeis. Então, assim, eu costumo dizer que nós temos um grau de crise que nós temos que enfrentá-la com adaptação, com flexibilidade, com evolução, mas também com humildade. E a humildade é saber que a gente tem que se preparar e atender o nosso cliente. E atender o nosso cliente, eu estou falando isso, ela independe de como eu vou atender. Eu tenho que estar presente, eu tenho que me fazer presente, seja por uma ligação, seja por um WhatsApp, seja por um vídeo, mas o se fazer presente é ser notado, é criar uma conexão, é ser relevante
para esse cliente. Então, o que eu acredito muito é nisso, de que as pessoas vão estar muito melhores, algumas delas, outras vão estar mais organizadas ou mais aptas às mudanças, mas eu acredito muito nisso, de a gente se adaptar, porque a gente, desde antes da pandemia, está falando em tecnologia, em digitalizar processos, em digitalizar fluxos, mas a gente não pode digitalizar pessoas. A gente não pode digitalizar relações. Ainda são relações de pessoas com pessoas. Então, criar sistemas muito bem desenvolvidos, ótimo, mas ainda serão pessoas tratando com pessoas e não robôs. Então, eu acho que a gente tem que continuar seguindo a nossa relação muito original, muito autêntica com os nossos clientes, para que a gente consiga sair desse quadro de pandemia, desse quadro de crise, muito melhores do que quando entramos. Tu acha, eu vou te provocar um pouquinho, já que eu provoquei o Cássio, vou te provocar um pouquinho também, Geraldo. Falando do cliente, tu acha que os hábitos de consumo dele vão mudar depois de tudo isso que a gente está vivendo? Eu acho que eles já vêm mudando ao longo dos tempos. O que vai acontecer é que tudo daqui para frente vai ser muito personalizado. O cliente, ele não gosta de ser mais um, ele não gosta de uma URA. Tem uma pesquisa da Glance que fala que 67% dos clientes esperam que suas preocupações, seus problemas sejam resolvidos na primeira ligação. E 71% dos clientes, eles não querem ser atendidos por uma URA. Eles querem ser atendidos como pessoas. Então, a gente já vem vendo uma mudança do hábito de consumo, onde ele quer ser único. A gente sabe que esse é um processo muito difícil, não dá para tratar todo mundo igual, mas isso vai acontecer na medida que eu conseguir tratá-lo bem. Eu não preciso tratar ele diferente, eu preciso tratar ele bem, eu preciso personalizar, eu preciso passar para ele a relação de que ele é único. Se a gente for olhar bem para tudo na nossa vida, Marcelo e Cássio, a gente tem que pensar o seguinte: expectativa lá em cima e entrega lá embaixo, vai vir o próximo. Isso vale para cliente, isso vale para técnico de futebol, isso vale para professor e isso vale para casamento. Se o teu cônjuge está com uma expectativa muito alta e você está com uma entrega muito baixa, pode ter certeza que alguém vai entrar aí no meio. Que é a questão da oportunidade versus o bom atendimento. Então, o que eu digo é o seguinte: ele vai mudar na sua exigência, mas atender bem o cliente e personalizar o atendimento continua sendo foco, vai continuar sendo foco, e tudo que vier em cima disso são releituras do mesmo tema. Deixa eu continuar te provocando, Geraldo, porque a gente está falando, e todo mundo, o mundo está falando da digitalização dos processos, da internet das coisas, mas como é que tu consegue te digitalizar sem perder essa pessoalidade que tu mesmo colocaste como sendo algo fundamental? Eu acho, foi boa pergunta, porque eu estava falando exatamente sobre isso. Eu acho que a gente pode digitalizar sistemas, a gente pode digitalizar processos, a gente pode digitalizar até mesmo a forma e o fluxo que a gente vai ter de uma reclamação de um cliente dentro da nossa empresa. Agora, não vamos digitalizar pessoas e não vamos digitalizar a personalização desse atendimento. Cada um tem que se sentir único, embora não seja, nós sabemos disso. Quem atende uma gama muito grande de clientes sabe que ele não é único, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, que são cuidados que a gente toma há muitos anos atrás e que só vem evoluindo. Chamar pelo nome, repetir o problema várias vezes quando está falando com ele para tentar achar uma solução. Porque quando o cliente chega até a nossa empresa, ele está procurando uma solução. Ele tem uma meta também, ele tem um objetivo. E esse objetivo, quem ajuda a chegar somos nós, de vendas. Agora, quanto mais nós conseguirmos tratar isso, melhor vai ser. Problema simples, resolva rápido. Problema complexo, tenha muita calma, muita atenção e seja muito gentil. Porque pessoas compram de pessoas. Pessoas fazem uma empresa e são essas pessoas que vão atender.
Então, eu diria o seguinte, pessoal, eu acho que nós temos que buscar, sim, a digitalização de processos para nos tornarmos mais ágeis, mas pessoas vão continuar comprando de pessoas. Então, o que a gente tem que fazer é atingir, no fundo, o coração dessas pessoas para a gente conseguir entregar para elas a solução que ela quer quando veio nos procurar. Eu não sei, eu acho importante você colocar também um ponto, Cássio, porque pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que a gente está numa evolução e por muito tempo ainda vamos ter processos digitalizados, mas atendimento personalizado. Eu acho que as empresas, nesse momento, precisam ter um pouquinho mais de cuidado, porque tá todo mundo, especialmente os clientes, muito tensos, tá, nesse momento de agora. Tá? Então, qualquer coisinha que dê errado para desembocar numa reclamação e depois a reclamação virar um distrato é alguma coisa bem previsível, assim, até porque o volume de poder de aquisição das pessoas diminuiu um pouquinho. Tá? Eu acho assim que esse é um tempo meio sem precedentes. Tá? Eu acho que muito difícil uma empresa ter se preparado, por mais que ela investisse em tecnologia, em digitalização, em cultura, em transformação digital. Acho muito difícil uma empresa estar preparada para uma aceleração de mudança de comportamento tão grande, a não ser o Bill Gates. O Bill Gates se preparou, né? Se preparou e avisou para a gente lá 5 anos atrás que ia ter uma pandemia. Eu estudo bastante o Bill Gates e sei que ele armazena mantimentos lá na casa dele já faz tempo, né? Então, tirando o Bill Gates, ninguém está muito preparado. Algumas empresas estão crescendo com a questão da pandemia, mas mesmo algumas empresas que estão crescendo com a questão da pandemia não estavam preparadas para esse crescimento. Quem não estava preparado para o crescimento e estava num mercado favorável a crescer com o que está acontecendo agora, não vai ter problema, e está tendo problema para entrega, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. A gente faz supermercado pela internet aqui há bastante tempo aqui em casa, e agora, obviamente, com essa questão do Covid, eu continuo comprando, eu estou comprando mais, às vezes mais vezes, mas a empresa que nos entregava e que começou a ter um aumento de pedidos muito grande, ela começou a demorar para entregar e pedir um prazo de 2 semanas para fazer a entrega do que a gente comprava, né? E eu pensei, não pode ser, essa é a safra do cara, né? Ele está acontecendo tudo que ele sonhou que acontecesse e de repente ele está me pedindo 2 semanas para entregar. Aí eu fui no concorrente dele, que eu já conhecia. Eu faço a compra quarta-feira às 8 da manhã e à 1 da tarde está a compra na porta da minha casa aqui. Quer dizer, ele perdeu uma oportunidade de crescimento porque ele não estava estruturado para isso. Ele estava investindo em processo, esse era o negócio dele, mas ele não aproveitou a oportunidade porque aquilo foi acelerado demais porque ele estava... Nem ele esperava que isso tudo acontecesse. Então, assim, atender para mim nesse momento é saber solucionar o problema. Eu tenho um cliente em São Paulo que fabrica, por exemplo, móveis para loja. Tá? Eles têm lá uma linha de montagem e o produto deles é fabricar os displays onde vai o novo telefone da Motorola, a Alexa lá da Amazon, da Google. Então, eles fabricam esses móveis. Como o varejo todo fechou, eles não têm o que vender agora. Eles pararam de ter pedido. Em pouco tempo, em uma semana de conversas lá com eles e de redesenho, olhando para os recursos, vendo o que podia ser feito, a gente transformou a linha de montagem deles e o que eles tinham de acrílico para fazer balcão de loja, eles estão usando para fazer divisória de escritório para as pessoas voltarem a trabalhar com mais segurança. Eles estão pegando os plásticos e fazendo as face masks, né, aquelas máscaras de plástico, em vez de... Quer dizer, eles estão resolvendo um problema que o cliente deles... o cliente deles parou de comprar, eles estão resolvendo um outro problema com criatividade na linha de montagem. Banco, por exemplo... Vocês chegaram a acompanhar o assunto da Osklen ontem lá na internet, nas redes? Chegaram a ver? A Osklen estava cobrando mais ou menos R$150 por uma máscara, né, porque a máscara é da Osklen. Aquilo pegou muito mal para a empresa, porque esse é o momento de tu atender cuidando, e a empresa ela resolveu tentar sair por cima, né? Não, mas eu sou a Osklen, eu posso cobrar tanto, e aquilo pegou muito mal. Eu acho, desculpa te interromper, Cássio, eu acho que esse é um ponto extremamente importante que você colocou,
até porque eu vi a reportagem da Osklen, e teve um pouquinho disso, poxa, eu sou a Osklen, mas teve um pouquinho de uma coisa que eu acho que a gente estava conversando agora aqui, que é a falta de cuidado e a falta de até respeito com o seu cliente e com a comunidade. No mundo digitalizado, queiramos ou não, tudo que a gente fala, que a gente faz, se não for muito bem cuidado, toma uma dimensão muito destrutiva. Nós tivemos aqui o caso do Júnior Durski, do Madeiro, que conseguiu causar uma verdadeira raiva, um protesto contra ele, porque ele falou uma realidade, mas é uma realidade muito dura de ouvir. Ele falou que vão morrer 5.000, 7.000 pessoas, mas que a vida precisa seguir. Eu tenho certeza que muitos dos empresários pensam da mesma maneira, mas é preciso ter um pouquinho de cautela. Como eu disse, são pessoas tratando com pessoas. E quando a gente coloca isso, seja no caso do Madeiro ou no caso da Osklen, a gente tem que ter muito cuidado nessas colocações. Elas tomam uma dimensão e uma velocidade que podem nos atrapalhar. Eu não acredito que a Osklen depois disse que, na verdade, teve o pagamento mínimo das máscaras, uma parcela mínima foi para cobrir custos, e o resto seria investido em cestas básicas. O problema foi não dizer isso, ou deixar nas entrelinhas. Então, o cliente está muito esperto, ele está muito antenado, e cada vez mais a gente tem que ser relevante para o cliente, a gente tem que se comunicar bem, a gente tem que estar presente, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Hoje, uma das coisas que se fala muito é a reputação das empresas. Eu acho que é bem interessante esse ponto aí, Cássio, trazer isso para uma parte de reputação das empresas. Aquilo que a gente fala pode nos causar um estrago, pode fazer com que a gente seja muito diferente e seja muito melhor, seja excelente no atendimento. Até como dizia a namorada do Mark Zuckerberg no filme, aquele A Rede Social, o que se escreve na internet se escreve a caneta, né? Então, tá aí, tá escrito e tá registrado lá. Verdade. Só complementando, Marcelo, eu achei bem interessante isso de o que se escreve na internet se escreve de caneta, realmente, porque eu, por exemplo, fiz um trabalho em alguns clientes. Eu, infelizmente, passei isso, Cássio, que você passou uma situação muito parecida com a Covid, uma situação muito parecida de uma pneumonia dupla, onde eu fiquei 10 dias internado numa UTI, e até falei com o Dr. Fernando Luquezzi, a UTI nos ensina demais. A UTI vê o que é urgente e, ao mesmo tempo, ela vê que todos são iguais. O rico e o pobre estão lado a lado, o branco e o negro estão lado a lado, e a gente começa a ter algumas mudanças de prioridade. E assim, a vida como um todo, seja a nossa vida pessoal ou profissional, ela é uma peça de teatro que não permite ensaio. Então a gente tem que ter improvisação e preparação. Cássio, então deixa eu continuar te provocando. A gente está chegando a um consenso aqui que nós já estamos tendo muitas modificações nos hábitos e nos costumes de quando nós entramos nessa crise chamada Covid-19. Como é que tu consegue enxergar o problema do cliente? Como que a gente consegue ajudar ele a partir disso? Acho a pergunta ótima. Tá? A primeira questão é a gente estar disposto a fazer que nem o Einstein dizia, né? Que ele não encontrava soluções mais inovadoras porque ele era gênio, embora ele fosse, né? E sim porque ele passava mais tempo em cima dos problemas. Tá? Então, esse é o momento de ficar mais tempo em cima dos problemas para tentar fazer mais perguntas. Né? Nós estamos aqui conversando em 3 judeus, né? Tem uma piada que se tu fizer uma pergunta para um judeu, ele te responde com mais uma pergunta, tá? Então acho que essa é a hora de ser um pouco mais judeu e fazer mais perguntas, tá? Eu acho que dependendo do setor que a gente olhar, aí um pouco disso, né, a gente vai vendo com o andar das coisas, né? Mas dependendo do setor já tem problemas para serem resolvidos. Qual é a lógica? Tá? Uma empresa que perde a noção do problema que ela está resolvendo para um cliente, tá? Ela perde o foco, tá? Ela perde o desenho da estratégia.
Então, a primeira pergunta, na minha opinião, que uma empresa tem que fazer é que tipo de problema eu estou resolvendo para o meu cliente. Tem alguns setores que são setores mais de ponta, nesse momento do Covid, que estão sofrendo mais, e esses setores talvez voltem um pouquinho, demorem um pouquinho mais para se recuperar, e tem um problema uma mudança mais profunda no problema do seu cliente para resolver. Tá? Vamos pegar um exemplo, Marcelo. Eu comprei agora, 2 meses atrás, em março, uma semana, tu sabe disso, eu comprei uma semana antes do Grenal das Américas, lá uma cadeira na arena, quase que eu falei olímpico, uma cadeira na arena, e a gente tinha combinado até de ir junto lá no Grenal. Né? Eu comprei a cadeira para começar a levar meu guri e minha guria também no estádio. Tá? Quando é que eu vou poder entrar de novo num estádio de futebol? Eu não fui naquele Grenal com 50 mil pessoas, em função até de tudo que estava começando a acontecer. Mas quando é que eu vou poder entrar de novo num estádio de futebol? E se eu entrar, como é que vai ser? Eu vou sentar do lado junto de 40 mil pessoas de máscara? Eu vou me sentir seguro? Né? Como é que vai ser para pegar um avião? Eu tinha que estar em Israel semana que vem e não vou porque foi cancelada a viagem. Mas eu tenho uma viagem marcada para agosto, para os Estados Unidos, onde eu vou levar um cliente também para São Francisco e para Seattle. Eu não sei se essa viagem vai acontecer. A gente ainda está resolvendo primeiro o assunto de Israel. Por quê? Porque eu não sei se as pessoas vão se sentir seguras para entrar e voar. O problema que a companhia aérea resolvia até então era te fazer entrar num avião, decolar, voar e chegar num outro lugar seguro. Agora ela tem que resolver um segundo problema, que é te fazer chegar lá no teu destino, além de seguro de que tu não foi contaminado pelo coronavírus. Então mudou o problema, se acrescentou um problema que essa empresa tem que resolver. Como é que ela vai resolver? Uma companhia aérea talvez tenha que vender menos assentos no voo, deixar uma pessoa só para fileira sentada, criar, aí vai da criatividade, né? Se alguma quiser me chamar para conversar, vou adorar, né? Tu ter uma sala de VIP, uma sala com cabines dentro do aeroporto, vai mudar a arquitetura, só que tudo isso vai mudar muito se o problema de fato for se aprofundando. Então, um time de futebol, o Grêmio, eu estou pagando lá, Marcelo, X reais por mês por essa cadeira que eu recém comprei, tá lá, tem que estar no extrato do cartão de crédito, e tu pensa assim, pô, eu vou continuar pagando porque é o meu time, né? Eu comprei por um propósito isso, mas até quando eu vou ficar pagando sem usar? Certamente tem muito torcedor que deixou de pagar, primeiro porque está precisando economizar, segundo porque não está usando, a inadimplência já tinha antes, agora vai ter mais ainda. Então, tu tem que entender bem que vai ter uma problemática adicional para tu resolver. O problema pode ser segurança, o problema pode ser comunicação digital, o problema pode ser sei lá, dentro do teu negócio, tu tem que saber entender que problema a mais tu vai ter que resolver, que recurso tu tem para resolver isso e mudar a tua dinâmica o mais rápido possível. Eu só fiquei impressionado, Cássio. Pô, cara, só agora, aos 40 e tantos anos de idade, você comprou uma cadeira do Grêmio, cara. Eu sou sócio desde pequenininho, cara. Eu ajudo meu time desde pequeno, cara. Umas brincadeiras à parte aí. Eu tinha cadeira no Olímpico até. Eu fiquei um tempo sem ir mesmo em estádio. Tem uma hora que fica mais confortável de ficar vendo na TV, né? Mas agora as crianças pedindo. Nada como ter um filho. Eu acho que é exatamente isso. O que me preocupa demais, assim, é como as empresas vão estar. Quem está preparado vai continuar preparado, quem está bem vai continuar bem ou vai estar melhor. Eu conversava aqui por causa da minha participação aqui na comunidade israelita do Paraná. Eu tenho muito contato e estive na semana passada com o Arthur, que é CEO do Boticário, e ele me dizia o seguinte: a empresa vai demorar 1 ano e meio para se recuperar. E aí a gente fica preocupado, se uma empresa como o Boticário vai demorar 1 ano e meio para se recuperar desse caos todo, como serão os pequenos, como serão as médias empresas. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito. Embora eu ache que quem atende bem continuará atendendo bem. As pessoas, a gente vai passar por outras crises, infelizmente, essa é uma realidade, e as pessoas, infelizmente, têm uma memória muito curta para algumas coisas. Aquele teu cliente que você atendeu bem e que muitas vezes migrou para o teu concorrente por preço,
ele tem uma memória muito curta, infelizmente. A gente diz que a gente não toma 2 cartões amarelos, né? Eu tomei 2 cartões amarelos na vida, porque além da questão da minha pneumonia que me levou para a UTI, eu troquei o voo 3054 da TAM pelo 3052, que era o voo para Curitiba. E eu concordo contigo, Cássio, eu entrei naquele avião, fazendo a conexão para Foz do Iguaçu, se escutava um alfinete cair no chão. As pessoas voaram naquele avião com medo, elas voaram apavoradas. O próprio incidente das Torres Gêmeas fizeram com que as pessoas revissem os seus hábitos de voar, sem dúvida nenhuma. O problema todo é aquilo que eu acabei de dizer, né? As pessoas têm memória muito curta, já está todo mundo voando, já está todo mundo se aglomerando, está todo mundo se beijando, está todo mundo se abraçando e esquecendo de algumas coisas que são cruciais, né? Então eu continuo dizendo que eu acho que não importa o que aconteça, atender bem, se fazer presente, na prática, isso vai te garantir uma perenidade no bom atendimento. Vai te garantir atender o teu cliente de forma personalizada, vai deixar com que você se faça sempre muito importante. Você é, como disse, um solucionador de problemas. Solucionar o problema é o que um cliente quer quando ele te procura. Pessoal, deixa eu dizer para vocês, para quem nos acompanha e para minha felicidade, eu acho que hoje nós tivemos ou estamos tendo uma audiência flutuante de perto das 1.000 pessoas, tá? Então, isso nos enche de orgulho e parabéns para vocês. E já queria também convidar a todos que semana que vem, no dia 15, a gente vai estar aqui com o Cristiano Miller, que é o 16º brasileiro a escalar o monte do Everest. E então o tema vai ser Escalando o Everest. Então, após essa propaganda, acho que tem tudo a ver, né, Cássio, com o que a gente está vivendo, as dificuldades que ele deve ter tido nesse período. Acho que vai realmente nos inspirar bastante. Mas eu estou correndo contra o tempo também. Nós estamos a pouquinho mais de 10 minutos do Instagram nos botar para o chão e nos tirar do ar. E eu não queria deixar de ouvir as considerações finais de vocês. E desde já agradecendo os dois. Se um dos nossos objetivos era inspirar as pessoas que estão conosco, eu acho que essa missão foi cumprida. Então, Cássio, se tu puder começar fazendo as tuas considerações finais, te agradeço. Eu sabe que tem uma frase do Nizam Guanais, que eu gosto muito, né, que ele diz que o tempo e a vida são bem mais interessantes do que a nossa imaginação. Tá? Que é mais ou menos uma releitura do Ninguém Morre de Véspera, né? Mas é também uma inspiração para a gente pensar que o novo, embora ele nos assuste, ele pode nos entusiasmar também. Tá todo mundo agora passando por uma situação muito difícil, tá? Uma situação que envolve saúde, uma situação que envolve economia, uma situação que nenhum de nós pediu para estar nela, tá? Mas dessa situação vai surgir também oportunidades da gente ser diferente, tá? E a mudança, mesmo que forçada, ela é bem-vinda muitas vezes. A mudança, ela nos dá uma renovação de fôlego. A mudança, ela às vezes serve para acelerar aquilo que já estava pendente de acontecer, né? Então, ela pode servir para te acelerar um comportamento positivo, ou ela pode servir para acelerar uma mudança de comportamento que o teu cliente talvez já estivesse te sinalizando que estava precisando ser feito, né? Então, eu acho que dentro dessa visão de que a realidade é mais interessante do que o que a gente fica elucubrando sobre ela, cara, eu acho que é hora de a gente para mim a gente viveu alguns estágios já dessa pandemia, tá? O que é muito bom, sinal de que a gente já passou por algumas coisas, né? Tava todo mundo muito mais assustado, talvez 45 dias atrás, quando todo mundo ainda não sabia o
que aconteceria? Agora tu já tem um dado de realidade, tu já tem uma história, embora curta, desenhada ali na tua frente, tá? Então, no momento que tu começa a te tornar um pouco mais íntimo desse desconhecido, tá? Esse desconhecido passa a ser mais conhecido para ti, tu já pode aceitar, tu já pode entender e tu já pode arregaçar as mangas e começar a fazer algumas coisas, tá? Então, toda empresa tem algum recurso, tem equipe, tem pessoas e tem um propósito, né, para olhar para aquilo que tem de recurso e ver como é que ela pode transformar aquilo para gerar caixa o mais rápido possível, mesmo que isso signifique a mudança total de rumo e a mudança de propósito. O propósito talvez tenha que ser, em vez de um propósito P, que é o propósito, ele é um propósito S agora, que é o S de sobreviver, né? Então, eu acho que essa transformação vai nos empurrar também para uma mudança que é bem-vinda e que pode, ali adiante, ser mais interessante do que o que está acontecendo agora. Legal, obrigado, Cássio. Geraldo? Nada. Bom, eu, em primeiro lugar, agradeço demais a oportunidade de estar falando com todos vocês. Eu acho que no campo das ideias, no campo de falar com as pessoas, a gente vai conseguir nos tornarmos melhores pessoas ainda. Eu também acho que, como eu disse, o medo é um grande motivador e talvez o que a gente espera que está por vir, às vezes é muito menos grave do que a gente imagina. Eu acho que essa que tem que ser a nossa postura, a postura de flexibilidade, a postura de aceitação das coisas que estão vindo para que a gente possa tratar da melhor maneira possível. As pessoas estão assim, então a gente vê hoje que tem muita gente agindo com solidariedade, com empatia. A gente não acabou falando sobre empatia. O conceito que muitos falam sobre empatia é se colocar no lugar do outro. Eu diria que não. Empatia é fazer com o outro. Ou seja, eu vou fazer junto com a pessoa, não só me colocar no lugar dela, mas verificar todo mundo em volta dela, a situação dela, para entender qual é o problema. Então, a gente está vivendo, sim, uma crise que está transformando empresas, está transformando pessoas, está transformando atendimentos. A gente vai sair disso muito melhor do que quando nós entramos. Eu acho que esse é um recado muito forte para as empresas, de que a gente precisa todo dia estar fazendo algo diferente, porque, como a gente diz, né, todo dia a gente levanta, a gente toma o nosso banho, a gente faz a barba, põe a roupa, no caso das mulheres se maquia e vai com um plano. E o problema é que a vida não está nem aí para o nosso plano. As coisas podem mudar em 5 minutos e as coisas podem acontecer de uma forma muito, muito rápida. Então, eu tenho certeza que a gente vai se tornar pessoas melhores, a gente vai se colocar no lugar do nosso cliente, se é esse tipo de atendimento que eu estaria disposto a receber, e com absoluta certeza seremos muito melhores. Eu deixo aqui também eu acho que todos que estão ouvindo aqui a nossa live, eu estou muito grato por isso. A gente tem que entender que o que a gente faz, qualquer pessoa pode fazer. Agora, aquilo que a gente seja para nossa família ou para o nosso propósito, ninguém pode ser. Então, eu deixo um abraço aí para o Cássio, obrigado pelo espaço. Marcelo, muito obrigado pelo convite, espero que todos tenham gostado. Quem quiser bater um papo comigo também pode me seguir lá no Instagram, @gerapeces, e pode me mandar um recado, vamos bater um papo. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí de nos reinventarmos, aceitarmos tudo isso e estarmos mais fortes, e quem sabe com algum outro problema lá na frente e deixando esse problema para trás com muita sabedoria. Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar, sabedoria, e aceitar as mudanças, porque elas, infelizmente, elas são espontâneas e não dependem muito da gente. Forte abraço a todos, agradeço demais e tamo junto. Obrigado, Geraldo. Antes da gente terminar, eu vou dividir com vocês dois, mas o pessoal que acompanha as nossas lives já deve estar se tornando chato, porque em toda live eu repito a mesma coisa para que eu acho que é uma coisa bacana da gente saber e ter. Como a maioria sabe, eu sou um admirador um esportista, um admirador do mundo dos esportes, e gosto muito do Bernardinho.
E o Bernardinho sempre fala dos 3 Fs, né? Que ele divulga para todas as equipes dele, né? Que basicamente é o que eu imagino que a gente tenha que fazer nesse momento. O primeiro F é foco, muito foco. Segundo F é força, nós vamos ter que ter muita força para poder superar tudo isso. E o terceiro F é fé, que também é fundamental nesse período tão conturbado que a gente está vivendo. Eu não poderia deixar de terminar sem agradecer a todos que estiveram aqui. Eu já citei corretores, que são nossos parceiros, gente que está conosco há muitos anos, esses prestadores de serviço que hoje vieram em peso ouvir o Cássio e o Geraldo, mas eu queria terminar, e se vocês me permitirem, mandando um abraço para uma empresa e para 2 pessoas que são amigos, assim como o Cássio e o Geraldo. Que eu estou falando do Luiz Bernardo Spumberg e do Eduardo Spumberg, que vocês conhecem bem, que são empresários, assim como nós, que estão se reinventando todo dia, que a gente acaba conversando muito e realmente a gente vê neles assim tudo isso que a gente falou aqui. E abraçando os dois, eu acho que eu estou abraçando a todo mundo que esteve conosco e principalmente os amigos em comum que tanto esperaram por essa live, por esse momento tão especial, por ser brindado por essas 2 mentes tão brilhantes. Quando eu termino uma live que eu gosto, eu termino homenageando os convidados da seguinte forma. Parabéns, pessoal. Bom fim de semana para todos. Dia 15 a gente está junto de novo. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço, pessoal.